que ela havia costurado com tanto carinho e esperança, agora parecia uma fantasia de tola, um lembrete de sua humilhação. Quando finalmente chegou ao seu pequeno apartamento, ela estava tremendo, mas não de frio. Era o tremor do choque, da dor que era tão profunda que parecia física. Ela se olhou no espelho do corredor. A mulher que encarava de volta era uma estranha, com o cabelo escorrendo, a maquiagem borrada e os olhos vazios. Ela despiu o vestido molhado e o deixou cair no chão como uma pele morta. No silêncio do seu quarto, as palavras giravam em sua mente em um carrossel torturante. Um passatempo que ele não pode se permitir agora. A voz de Dona Leonor. Eu farei o que for necessário pela empresa. A voz de Renzo. Não havia mais espaço para dúvidas. Ela era o obstáculo. A pedra no sapato de um homem destinado a coisas maiores. Seu amor, que ela pensava ser um refúgio para ele, era na verdade uma âncora, prendendo-o, impedindo de salvar seu navio. E o pior de tudo era que ela acreditava que ele a amava. Talvez ele até amasse. Mas o amor deles era um luxo, e o mundo dele não tinha espaço para luxos, apenas para deveres. Uma decisão fria e terrível se formou em meio à sua dor. Se ela o amava de verdade, precisava deixá-lo ir. Não apenas ir, mas libertá-lo. Ela precisava se apagar da vida dele de uma forma tão completa que ele não tivesse escolha a não ser seguir em frente. Ela precisava ser cruel para ser gentil. Com as mãos trêmulas, ela se sentou à pequena mesa da cozinha. Pegou um pedaço de papel e uma caneta. A primeira lágrima caiu na folha em branco, criando uma pequena mancha. E então outra e mais outra. Ela chorou em silêncio, um choro convulsivo e sem som, por tudo que havia sonhado e por tudo que estava prestes a destruir. Quando as lágrimas secaram, deixando apenas um vazio gelado, ela começou a escrever. Cada palavra era uma mentira. Cada frase, uma faca que ela cravava em seu próprio coração. Renzo. Escreva esta carta porque não tenho coragem de dizer isso olhando nos seus olhos. A noite de hoje me fez ver as coisas com clareza. Sua mãe tinha razão. Nossos mundos são diferentes demais, e eu estava vivendo uma fantasia. Eu não pertenço à sua vida e você não pertence à minha. Isso foi um erro desde o começo. Por favor, não tente me procurar. Estou indo embora e não pretendo voltar. Desejo que você tenha sucesso com sua empresa e encontre a felicidade que merece. A felicidade que eu não posso lhe dar. Adeus. Júlia. Ela não assinou com amor. Não havia espaço para amor naquela folha de papel. Era uma sentença fria e final. Ela dobrou a carta e a colocou em um envelope, deixando-o bem no centro da mesa, onde ele certamente o veria. As horas seguintes foram um borrão de movimentos automáticos. Ela pegou uma mochila, a única que tinha, e enfiou algumas peças de roupa, seus documentos e o pouco dinheiro que havia economizado. Não havia muito para levar. Sua vida cabia em uma única bolsa. Na manhã seguinte, antes que a cidade despertasse completamente, ela foi até à alfaiataria de Dona Cida. A senhora, que a tinha como uma filha, assustou-se ao vê-la com a mochila. Júlia, minha filha. O que aconteceu? Minha mãe, ela não está bem. Preciso ir para o interior cuidar dela. Urgente, mentiu Júlia, a voz firme para não desmoronar. Não sei quando volto. Dona Cida abraçou com força, desejando-lhe sorte, sem saber que era um abraço de despedida. Por fim, Júlia caminhou até a esquina onde ficava a padaria. O lugar do primeiro encontro deles. Ela ficou parada do outro lado da rua, olhando para a mesinha de plástico vazia, a memória da risada de Renzo ecoando em seus ouvidos. Foi sua despedida silenciosa. Na rodoviária do Tietê, o caos de pessoas indo e vindo engoliu. Era o lugar perfeito para desaparecer. Ela foi até a bilheteria e olhou para o painel de destinos. Nomes de cidades que ela mal conhecia. Ela apontou para um ao acaso. Uma passagem, por favor. Só de ida. Para Ouro Preto.
Com um bilhete na mão, ela se sentou em um banco de plástico duro, esperando a chamada para o embarque. Ela se sentia oca, uma casca vazia. O sacrifício era seu único companheiro. Quando o ônibus foi anunciado, ela se levantou e caminhou em direção à plataforma sem olhar para trás. Enquanto o ônibus saía do terminal e pegava a estrada, Julie encostou a cabeça na janela fria. As luzes de São Paulo, a cidade que continha toda a sua alegria e toda a sua dor, começaram a se tornar pontos distantes no escuro. Ela fechou os olhos. Não havia mais lágrimas para chorar. Ela havia-se apagado. Para Renzo, a partir daquele momento, ela seria apenas uma memória dolorosa, um erro que o tempo, esperava ela, iria curar. A manhã após a gala foi silenciosa e cinzenta, um reflexo perfeito do mundo interior de Renzo. Ele não dormiu. Passou a noite inteira ligando para o celular de Júlia, caindo direto na caixa postal. Ao amanhecer, o pânico deu lugar a uma determinação sombria. Ele dirigiu como um louco até o apartamento dela, subindo as escadas de 2 em 2 degraus. A porta estava destrancada. O apartamento estava terrivelmente silencioso e vazio. O guarda-roupa, aberto, revelava cabides vazios. A pequena prateleira onde ela guardava seus livros de design estava nua. E então ele viu. Sobre a mesa da cozinha, um envelope branco com seu nome. Sua mão tremeu ao pegar a carta. Ele a leu uma vez. 2. 3 vezes. As palavras eram frias, distantes, impessoais. Não parecia a Júlia dele. Não parecia a mulher que curava quando ele elogiava, cujos olhos brilhavam quando falava de seus sonhos. Eu estava vivendo uma fantasia. Isso foi um erro desde o começo. A dor foi a primeira onda. Uma dor física, aguda, que o deixou sem ar. Ele se apoiou na mesa, o mundo girando. Ela o tinha deixado. Simples assim. Sua mãe estava certa. Tudo não passou de um passatempo. Quando voltou para a mansão, ele era a imagem da derrota. Sua mãe o encontrou na biblioteca, olhando para o nada. Ela se foi, disse Renzo, a voz oca. Dona Leonor colocou uma mão consoladora em seu ombro. Eu sinto muito pela sua dor, meu filho. Mas é para o melhor. Agora você pode se concentrar no que realmente importa. A proposta do esperado ainda está de pé. É a nossa única salvação. Nos dias que se seguiram, Renzo se afundou no trabalho e na amargura. Ele tentou se convencer de que Júlia era uma covarde. Que ela o abandonou na primeira dificuldade. Ele tentou odiá-la, pois o ódio era menos doloroso que a saudade. Ele quase se rendeu. Quase ligou para o Sr. Prado para aceitar a aliança. Mas algo o incomodava. Um pequeno fio solto na tapeçaria daquela tragédia. A Júlia que ele conhecia não era covarde. Ela enfrentou sua mãe. Ela o ajudou sem hesitar. Sua partida súbita e a carta fria não se encaixavam. Era como uma peça de quebra-cabeça do tamanho errado. A virada aconteceu em uma noite de insônia, enquanto ele revisava, pela 100ª vez, a proposta de fusão da Prado Corp. Seus olhos, cansados de analisar números, pousaram em um anexo. Era uma lista de ativos de Albuquerque que seriam usados como garantia. E lá estava um detalhe técnico, uma cláusula sobre propriedade intelectual de designs futuros que era estranhamente agressiva, quase predatória. Era o tipo de detalhe que alguém só incluiria se soubesse, com certeza, que a outra parte estava desesperada e não leria as letras miúdas. A semente da dúvida, a mesma que ele sentia sobre a partida de Júlia, começou a brotar em relação ao esperado. Ele lembrou-se da traição anterior na empresa, do desfalque que o colocara nesta situação. O culpado nunca foi encontrado. E se não fossem eventos parados? Renzo sentiu a adrenalina percorrer seu corpo pela primeira vez em semanas. Ele não era mais a vítima do destino. Ele era um caçador. Ele contratou discretamente um dos melhores investigadores forenses de São Paulo, um antigo amigo de seu pai.
Quero que você investigue o desfalque do ano passado, disse ele. Mas desta vez, não olhe para dentro da minha empresa. Olhe para fora. Comece pelo esperado. Enquanto o investigador trabalhava, Renzo fez sua própria pesquisa. Ele relembrou cada conversa, cada encontro. A festa. O olhar do Sr. Prado. A pressa de sua mãe. A aparição de Júlia. Sua mãe a tinha convidado. Por quê? Para humilhá-la, ele sabia agora. Para forçar a situação. Os resultados da investigação chegaram uma semana depois, em um envelope pardo que parecia pesado demais para seu tamanho. Renzo abriu em seu escritório, com as portas trancadas. As páginas continham registros bancários, trilhas de e-mails criptografados, registros de chamadas. E a verdade era mais feia do que ele poderia imaginar. A trilha do dinheiro do desfalque não levava a um funcionário descontente. Levava a uma série de contas fantasmas que, após uma teia complexa de transferências, terminavam em uma holding controlada por ninguém menos que o Sr. Prado. Ele não era o salvador. Ele era o sabotador. Ele havia orquestrado a crise desde o início. O plano era simples e diabólico: sangrar a Albuquerque Enterprises lentamente, empurrá-la para a beira da falência e, em seguida, aparecer como o cavaleiro da armadura branca, oferecendo uma fusão que, na prática, era uma aquisição hostil disfarçada de casamento. E a peça final do quebra-cabeça caiu em seu lugar com uma clareza dolorosa. Isabela. Sua mãe. Júlia. Júlia não era um obstáculo para o sucesso dele. Ela era o obstáculo para o plano deles. Enquanto ele estivesse apaixonado por Júlia, ele nunca aceitaria se casar com Isabela. Eles precisavam tirá-la do caminho. E sua mãe, cega pelo medo de perder o legado de seu pai, tinha sido a marionete perfeita. Ela havia executado o plano deles sem nem mesmo saber. A raiva que Renzo sentiu foi branca e incandescente. Mas não era direcionada a Júlia. Era direcionada a si mesmo. Por sua cegueira. Por sua fraqueza. Por não ter protegido a única pessoa que havia sido genuína com ele. A carta dela, agora ele entendia. Não era uma carta de abandono. Era uma carta de sacrifício. Ela se afastou porque acreditava que estava salvando. Ela havia assumido a culpa, carregado a dor, tudo para que ele pudesse sobreviver. Ele olhou para o dossiê em suas mãos. As provas eram irrefutáveis. Ele não sentia mais dor ou amargura. Sentia uma fúria fria e uma clareza absoluta. Ele sabia o que precisava fazer. Primeiro, ele iria expor o Prado e salvar sua empresa em seus próprios termos. Mas antes disso, havia uma conversa que ele precisava ter. Ele pegou o dossiê e saiu de seu escritório, seus passos firmes e determinados no corredor de mármore. Ele caminhou em direção à sala de sua mãe, o epicentro de todo o engano. A guerra não era pelo futuro da Albuquerque Enterprises. Era pela sua alma. E ele estava prestes a lutar por ela. Dona Leonor estava em seu escritório particular, um santuário de mogno e cor que cheirava história e poder. Ela revisava os detalhes preliminares do contrato de fusão com o Prado, uma expressão de satisfação controlada em seu rosto. Para ela, era o fim de um pesadelo, a restauração da ordem. Ela tinha salvado o legado de seu marido, mesmo que o custo emocional para seu filho tivesse sido alto. Sacrifícios, ela pensava, eram necessários para o bem maior. A porta se abriu sem uma batida. Renzo entrou, seu rosto uma máscara indecifrável. Ele fechou a porta atrás de si e, para a surpresa de sua mãe, girou a chave na fechadura. O som do clique metálico ecoou no silêncio, súbito e sinistro. Renzo? O que significa isso? Ela perguntou, a compostura começando a vacilar. Ele não respondeu. Caminhou lentamente até a mesa polida dela, a mesma mesa onde seu pai tomara decisões que construíram um império. Ele colocou o envelope pardo sobre a madeira com um baque surdo. Eu quero que você leia isso, mãe. Leonor olhou do envelope para o rosto do filho.
Pela primeira vez em anos, ela não conseguia decifrar sua expressão. Havia uma calma assustadora em seus olhos, a calma do olho de um furacão. Hesitante, ela abriu o envelope e começou a ler. No início, seu rosto mostrava confusão. Depois, incredulidade. À medida que ela virava as páginas, lendo os registros bancários, as transcrições de e-mails, a teia de enganos, a cor fugia de seu rosto. A máscara de porcelana da matriarca Albuquerque começou a rachar. Ela viu o nome do Sr. Prado conectado ao desfalque. Viu como o resgate deles era, na verdade, o golpe de misericórdia. Não, não pode ser, ela sussurrou, a mão tremendo ao segurar os papéis. Deve haver um engano. Os Prado são nossos amigos há anos. Eles não são nossos amigos, disse Renzo, a voz baixa, mas cortante como vidro quebrado. Eles são os abutres que estavam circulando, esperando que nosso leão morresse para poderem devorar a carcaça. E você, mãe, você abriu os portões para eles. Leonor levantou o olhar, os olhos arregalados de horror e negação. Eu estava tentando salvar a empresa. Salvar o que seu pai construiu. E a que custo? A calma de Renzo finalmente se quebrou, a dor e a raiva vazando em sua voz. Você destruiu a única coisa boa que me aconteceu em anos. Você humilhou uma mulher inocente, a tratou como lixo, a expulsou da minha vida, tudo para me empurrar para os braços da filha do homem que estava nos apunhalando pelas costas. Ele se inclinou sobre a mesa, o rosto a centímetros do dela. A dor em seus olhos era tão palpável que Leonor recuou em sua cadeira. Você fala tanto sobre o legado do papai. O legado dele não eram os prédios ou o dinheiro. Era a honra. A integridade. E você estava prestes a vender tudo isso por uma segurança falsa. Você estava prestes a entregar o nome Albuquerque para os mesmos homens que tentaram nos destruir. As palavras a atingiram com a força de um golpe físico. A verdade era inegável, impressa em preto e branco nos papéis espalhados à sua frente. Sua arrogância, seu medo, sua recusa em acreditar que seu filho pudesse encontrar valor em alguém de fora de seu círculo dourado, tudo isso a cegara. Ela não tinha sido a salvadora da família. Ela tinha sido a arquiteta de sua quase destruição. E Júlia, a imagem da menina de olhos honestos na pequena alfaiataria, recusando seu cheque com uma dignidade silenciosa, voltou à sua mente. Ela não era uma caçadora de fortunas. Ela era apenas uma garota apaixonada. Uma garota que Leonor havia esmagado sob o peso de seu preconceito. Meu Deus, o que foi que eu fiz? A voz de Leonor era um fio, quebrada. Pela primeira vez em décadas, a couraça de Dona Leonor Albuquerque se desfez completamente. Ela não era mais a matriarca de ferro, mas uma mulher idosa, assustada, confrontada com a magnitude de seu erro. As lágrimas, que ela sempre considerou um sinal de fraqueza, começaram a escorrer por seu rosto, deixando rastros em sua maquiagem perfeita. Ela enterrou o rosto nas mãos, os ombros sacudindo em soluços silenciosos. Renzo observou a ruína de sua mãe. Não havia triunfo em sua vitória, apenas uma tristeza imensa. Ele se endireitou, a raiva se dissipando, deixando apenas um cansaço profundo. Eu vou consertar a empresa. Do meu jeito, disse ele, a voz agora firme, mas sem a dureza de antes. E vou expor os Prado pelo que eles são. Mas antes disso, eu preciso consertar o que você quebrou. Eu preciso encontrá-la. Ele se virou e caminhou em direção à porta, pegando a chave. E você, mãe? Ele disse, com a mão na maçaneta, sem olhar para trás. Você tem uma escolha a fazer. Decida se quer salvar o legado de tijolo e argamassa do papai, ou o que resta da nossa família. Ele destrancou a porta e saiu, fechando-a suavemente atrás de si. Leonor ficou sozinha em seu escritório, cercada pelos fantasmas de suas ambições e pelo peso esmagador de seu arrependimento. O império que ela tanto lutou para proteger parecia, de repente, feito de cinzas. Encontrar Júlia foi mais difícil do que Renzo imaginava. Ela havia desaparecido como fumaça. Ele usou os mesmos investigadores que expuseram os Prado, mas desta vez, a busca era pessoal.
Depois de semanas de pistas frias e becos sem saída, eles finalmente a localizaram. Não em uma grande capital, mas em Ouro Preto, a histórica cidade mineira, com suas ruas de pedra e arquitetura colonial. Ela trabalhava em um pequeno ateliê de bordados, um lugar que se escondia à vista de todos em uma das ladeiras íngremes da cidade. Renzo viajou para lá sozinho. Ao caminhar pelas ruas de paralelepípedos, sentiu um nervosismo que o lembrava de seu primeiro encontro secreto com ela. Ele encontrou o ateliê, uma portinha de madeira pintada de azul. Pela janela, ele a viu. Ela estava sentada em um banquinho de madeira, de costas para a janela, concentrada em um bastidor de bordado. Seu cabelo estava mais comprido, preso em um coque frouxo. Ela parecia mais magra e havia uma quietude nela que ele não reconhecia, a quietude de quem se resignou. O coração de Renzo se apertou. Ele respirou fundo e entrou. O som de um pequeno sino anunciou sua chegada. Júlia se virou, um sorriso profissional e cansado no rosto para cumprimentar o cliente. O sorriso morreu em seus lábios no instante em que o viu. O bastidor escorregou de suas mãos e caiu no chão com um baque surdo, os fios coloridos se espalhando como sangue em uma pintura. Seus olhos se arregalaram, uma mistura de choque, medo e uma dor antiga que ele conhecia muito bem. Renzo. O nome dela foi um sussurro incrédulo. Ele deu um passo à frente, as mãos levantadas em um gesto de paz, como se estivesse se aproximando de um animal assustado. Júlia. Eu sei que sou a última pessoa que você quer ver. Mas, por favor, me dê 5 minutos. É tudo que eu peço. Ela não se moveu, seu corpo rígido de tensão. Ela apenas assentiu, incapaz de formular palavras. Renzo começou a falar. Ele não inventou desculpas. Ele contou a ela tudo. A sabotagem do esperado, o plano do casamento, a manipulação de sua mãe. E o mais importante, sua própria cegueira, sua própria fraqueza em não ter lutado por ela antes, em não ter confiado nela o suficiente. Eu não vim aqui pedir para você voltar para a minha vida, Júlia, disse ele, a voz embargada de emoção. Eu vim para pedir perdão. Eu fui um covarde. Eu deveria ter-te protegido. A sua carta, eu entendi agora. Não era sobre você não mamar. Era sobre você mamar demais. Você se sacrificou por mim e eu nem percebi. Perdoe-me. As lágrimas que Júlia pensou ter ensecado para sempre começaram a escorrer por seu rosto. Eram lágrimas diferentes, não de dor, mas de alívio, de uma compreensão que curava. Ele não a tinha traído. Ele tinha sido uma vítima, assim como ela. Enzo, eu. Você não precisa dizer nada, ele interrompeu suavemente. Eu só precisava que você soubesse a verdade. Ele se virou para sair, para cumprir sua promessa de deixá-la em paz. Espere, a voz dela o parou na porta. Ele se virou. Júlia estava de pé agora, as lágrimas ainda em seu rosto, mas seus olhos tinham um brilho de vida que ele não via há muito tempo. Eu também preciso pedir perdão, disse ela. Eu deveria ter confiado em você. Eu deveria ter lutado, em vez de fugir. Eu também fui uma covarde. O espaço entre eles diminuiu. Em poucos passos, eles estavam frente a frente. Renzo levantou a mão e, com uma ternura infinita, enxugou uma lágrima da bochecha dela. Naquele toque, as semanas de dor e separação se dissolveram. Ele a puxou para um abraço e ela se agarrou a ele, chorando em seu peito, finalmente liberando todo o peso que carregara sozinha. Alguns meses depois, a Albuquerque Enterprises estava passando por uma reestruturação. Renzo havia exposto o esperado, causando um escândalo no mundo dos negócios. Ele vendeu alguns dos ativos mais extravagantes da empresa, reduziu seu tamanho e focou na qualidade e na integridade, assim como seu pai teria feito. Ele estava construindo seu próprio legado agora. Um dia, enquanto Júlia estava em seu pequeno ateliê em Ouro Preto, decidindo sobre seu futuro, uma visita inesperada chegou. Era Dona Leonor. Ela não usava suas joias ou roupas de grife. Estava vestida de forma simples, parecendo mais velha, mais frágil. Ela não disse muito.
Não houve um grande discurso de desculpas. As palavras não viriam facilmente para uma mulher como ela. Em vez disso, ela estendeu um objeto para Júlia. Era um velho caderno de capa de couro, as páginas amareladas pelo tempo. Era do pai de Renzo, disse Leonor a voz baixa. São os primeiros esboços dele, seus primeiros sonhos. Acho que ele gostaria que ficassem com você. Júlia abriu o caderno. Estava cheio de desenhos, anotações, pedaços de tecido presos às páginas. Era a alma de um criador. Era mais do que um pedido de desculpas, era um gesto de reconhecimento. Uma passagem de bastão. Júlia olhou para a mulher mais velha e, pela primeira vez, viu não uma inimiga, mas alguém que também havia se perdido por medo. Ela assentiu, aceitando o presente e a paz que ele representava. Cena final. A fachada de uma nova loja em um bairro charmoso de São Paulo. A placa de madeira, elegantemente entalhada, dizia Ateliê Santos e Albuquerque. Júlia estava na porta, ajeitando uma peça de seda na vitrine. Ela não estava mais se escondendo. Ela estava no centro de seu próprio sonho. A porta se abriu e Renzo entrou, trazendo 2 copos de café. Ele a abraçou por trás, apoiando o queixo em seu ombro. Está perfeito, ele sussurrou em seu ouvido. Nós estamos perfeitos, ela corrigiu, virando a cabeça para lhe dar um beijo. Eles ficaram ali, olhando para a loja, para a rua movimentada, para o futuro que estavam construindo juntos. Não com base em legados ou status social, mas nos fios inquebráveis de um amor que havia sido desfeito e costurado de volta, mais forte e mais bonito do que antes. O valor deles não estava em seus sobrenomes, mas na coragem que tiveram para lutar um pelo outro. E isso era tudo que importava. Um ano depois, a luz suave do final da tarde de São Paulo entrava pelas janelas amplas do Ateliê Santos e Albuquerque, iluminando partículas de poeira que dançavam no ar como pequenos diamantes. O lugar cheirava uma mistura reconfortante de tecido novo e café fresco. Júlia, agora com a postura de uma mulher que conhecia seu próprio valor, movia-se pelo espaço com uma confiança tranquila. Ela não era mais a ajudante assustada, era a alma criativa de uma marca que se tornara sinônimo de elegância e autenticidade. Renzo entrou, trazendo não a pasta de um CEO, mas 2 copos de café. Ele a observou por um momento antes de ela notar sua presença, um sorriso orgulhoso em seus lábios. Ele amava esta versão de Júlia, não que ele não amasse a anterior, mas esta era a versão completa, a flor que finalmente desabrochou sob o sol. Para a designer mais talentosa que eu conheço, disse ele, entregando-lhe um copo. Puxa saco, ela respondeu, rindo, mas aceitou o café e lhe deu um beijo suave. Como foi a reunião com os novos fornecedores? Eles te amam. Eles amam suas ideias. Mas eles só fecharam um contrato porque eu sou um marido charmoso. Eles riram juntos. A parceria deles ia muito além do amor, era uma dança de apoio mútuo, onde ele cuidava dos negócios para que ela pudesse criar, e a criatividade dela dava alma ao império que ele havia reconstruído com integridade. Aquele domingo, a cena se repetia, mas em um cenário diferente. A grande mesa de jantar na mansão dos Albuquerque, antes um palco para tensões silenciosas e refeições formais, agora era o centro de conversas animadas. O cheiro não era de comida de buffet contratado, mas do assado que Renzo e Júlia haviam tentado fazer juntos, resultando em mais risadas do que perfeição culinária. Sentada na cabeceira da mesa, não como uma rainha em seu trono, mas como uma avó em formação, estava Dona Leonor. Em seu colo, um par de agulhas de tricô se movia com uma rapidez surpreendente, tecendo um pequeno casaquinho de lã. Júlia, querida, disse Leonor, erguendo o trabalho para que ela pudesse ver. O que acha deste tom de amarelo? É suave o suficiente? Júlia sorriu, o coração aquecido pela transformação. A mulher que um dia lhe ofereceu um cheque para que desaparecesse, agora pedia sua opinião sobre a cor do enxoval de seu primeiro neto. É perfeito, Leonor. Simplesmente perfeito. Mais tarde naquela noite, Júlia e Renzo estavam na varanda do quarto deles, a mesma varanda de onde ele tantas vezes olhara para a cidade sentindo-se sozinho e sobrecarregado. Agora, ele a abraçava por trás, e a cidade parecia um tapete de luz estendido para eles.
A mão dele pousou gentilmente sobre o ventre dela, que começava a dar os primeiros e discretos sinais de uma nova vida. Ele ou ela já está causando problemas? Renzo sussurrou perto de seu ouvido. Só quando sente o cheiro do seu café super forte de manhã, ela brincou, inclinando a cabeça para trás em seu ombro. Você acha que estamos prontos para isso? Nós sobrevivemos a escândalos, sabotagem, separação e ao mau humor da minha mãe, ele respondeu, beijando o topo de sua cabeça. Acho que podemos lidar com algumas fraldas. Nós podemos lidar com qualquer coisa, contanto que estejamos juntos. Eles ficaram em silêncio por um longo tempo, apenas sentindo a presença um do outro, o calor, a promessa. A paz que eles tanto lutaram para encontrar. Quando estavam prestes a entrar, Júlia notou algo brilhante na lapela do paletó de Renzo. Ela se aproximou e, com a ponta dos dedos, pegou um único e minúsculo fio dourado que havia-se prendido ali, provavelmente de algum tecido no ateliê. Ela segurou o fio entre os dedos, erguendo-o contra a luz da lua. Era tão fino, quase invisível, mas forte. Lembrou-se da abotoadura de ouro que ele deixara para trás no primeiro dia, o pequeno objeto que mudou tudo. Ela sorriu, um sorriso que continha todas as tempestades que passaram e todas as promessas de um amanhã ensolarado. Renzo olhou, curioso. O que foi? Ela se aproximou e prendeu o pequeno fio em seu cabelo, como se fosse uma joia. É o nosso fio do destino, sussurrou ela. O nosso fio dourado. Ele sempre nos une. E aqui termina a história de Júlia e Renzo, uma história costurada por um fio dourado do destino. Meus queridos ouvintes, do fundo do meu coração, quero deixar o meu mais sincero agradecimento. Muito, muito obrigado por terem acompanhado a jornada de Júlia e Renzo, do início ao fim. Enquanto eu escrevia cada capítulo, eu sentia que vocês estavam aqui comigo, vibrando a cada momento de romance, sofrendo com cada lágrima e torcendo pela felicidade deles. Foi uma honra dar vida ao mundo deles e partilhá-lo com vocês. Pois a história deles é mais do que um simples romance. É um lembrete de que o verdadeiro valor de uma pessoa não está no que ela tem, mas em quem ela é, na sinceridade do seu coração e na coragem para lutar pelo amor. É uma história sobre o poder do perdão não só para com os outros, mas principalmente para conosco mesmos. E, acima de tudo, é uma história de esperança, a de que, mesmo depois da mais longa tempestade, o sol sempre volta a brilhar. Agora, eu adoraria ouvir vocês. O que mais tocou o vosso coração? Qual foi a cena que ficou na vossa memória? Por favor, partilhem os vossos pensamentos nos comentários abaixo. Mais uma vez, o meu profundo obrigado por esta viagem. Eu sou a vossa roteirista e espero por vocês na nossa próxima história.